Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, a congregação Jardim Santa Marta da Colosso e a congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Chonecal, nesse primeiro trimestre do ano de 2022. Vamos estudar aqui as lições bíblicas da Assembleia de Deus, da CPAD, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, é o tema desse trimestre. E hoje estaremos estudando a lição número 1, a autoridade da Bíblia. O comentarista é o pastor Douglas Batista, é o comentarista da nossa lição desse trimestre. Ele é líder da Assembleia de Deus, missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGA-DB. Então vamos aqui para o texto áureo da nossa lição. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo número 1. Vamos à verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. E a leitura diária, espero que os irmãos façam nas suas próprias casas, né? Muito importante também. Temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Salmo 119, versículo 1 a 8. Só uma curiosidade antes de ler esse texto, o Salmo 119, ele é dividido, são 176 versículos, dividido em 22 seções de 8 versículos, e cada uma dessas seções no hebraico começa com uma letra do alfabeto hebraico em ordem alfabética nele, né? E somente 3 versículos não fazem menção a mandamento, lei, estatuto, alguma coisa se referente diretamente à palavra. Os outros 173, cada um deles tem uma referência. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os seus mandamentos para que diligentemente os observares. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Eu observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como os irmãos sempre sabem, e agora vamos falar nesse primeiro vídeo, a nossa igreja, a Igreja Metodista Pentecostal no Jacatirão, desde o ano passado, final de 2020, temos a escola bíblica presencial de volta. Tivemos a pandemia, tivemos que suspender a escola bíblica, ficando só com vídeos pela internet. Depois voltamos à escola bíblica presencial e continuamos com ela, tanto na sede, como na congregação Santa Marta, congregação Nova Campinas. Esse vídeo que eu estou gravando e vai para o YouTube é para aqueles irmãos que, por motivo de trabalho, não puderam ir na escola americana aqui domingo, aqueles que estão enfermos e não estão podendo ir na casa do Senhor, alguns com alguma dificuldade de locomover por causa ainda de algum efeito da pandemia. Enfim, esse tipo de situação. Os que puderem estar presencialmente, devem estar presencialmente na sede, né? O pastor Paulo César é o professor, na congregação de Santa Marta, o presbítero Renato, e na congregação Nova Campina, o presbítero Almir, que estão ministrando as aulas a cada domingo, né? Vamos aqui à introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Deste modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada da palavra de Deus. Então, não tem o que discutir. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, que é Deus. A Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Bom, ela veio de Deus, e aí nós vamos aprender, vamos ver aqui, não nessa lição, vamos aprender nesse trimestre inteiro, porque é um assunto tão profundo que são 13 lições que são maravilhosas, tenho certeza absoluta, em que o irmão vai crescer espiritualmente com cada uma dessas lições,
aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, a origem da Bíblia e a revelação divina é o primeiro ponto. Primeira subdivisão, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Vamos ler aqui o que diz Pedro, e a gente sempre enfatiza aos irmãos, quando a gente dá aula, que esse é um estudo bíblico. Usamos uma revista, sim, mas o estudo é bíblico. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia, é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 a 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo 3,16. Vamos aqui. Hoje estamos começando com bastante leitura bíblica, mas é porque esse trimestre é um estudo da Bíblia. Então precisamos ler o máximo possível também os versículos bíblicos para entender que o autor da lição está embasado na Bíblia, para poder escrever o que ele está escrevendo aqui para nós. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Foram homens que escreveram, mas vamos aqui, já falou de Paulo, já falou de Pedro, agora vamos falar de João. Vamos ver o que João escreveu aqui no Apocalipse 1, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então agora João também diz isso. Escrita por homens, mas inspirada por Deus. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé, aqui nós estamos estudando uma revista da CPAD, então é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Isso não é somente agora. A Assembleia de Deus, ou Metodista Pentecostal, ou qualquer outra igreja que diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, descobriu a pólvora. Não. Isso vem de muito tempo. Houve um tempo que a igreja esqueceu a Bíblia desta forma, ou não levou a Bíblia com essa forma. Tradições, pensamentos humanos, muita coisa entrou para que a igreja pudesse traçar a sua maneira de se portar no mundo. Por isso foi necessário ter uma reforma protestante, com Martim Lutero, com João Calvino, com Zwinglio e com tantos outros grandes homens de Deus que fizeram, inspirado por Deus, a reforma protestante. E a igreja voltou aos trilhos como deveria ser. Uma dos temas, são 5 da reforma protestante, e vai ser citado aqui numa das partes da lição, é sola escritura, ou só a escritura. Nada de tradições, a tradição vem aqui, não sei o quê. Não. Tradições são importantes para algumas coisas, mas não como regra de fé e prática. Regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Jamais podemos nos desviar. Agora, para que a Bíblia seja minha regra de fé e prática, eu tenho que acreditar que a origem dela é divina, que a autoridade dela é divina. Deus falando para nós, através da Bíblia Sagrada. E aqui ele volta a dizer, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter do cristão. Como eu sei como eu devo me portar diante do mundo? Através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, dos ensinamentos que ela nos dá. E aí eu preciso, e aí já falo aos irmãos, com uma coisa importante. Preciso me esforçar para ler a Bíblia. Se você puder, leia a Bíblia toda. Temos plano de leitura de 1 ano. Pastor, vai ser difícil ter 1 ano. Não tem problema, mas se eu pegar aquele plano de leitura e for lendo, e ler em 3 anos, 4 anos, não tem problema, você leu a Bíblia toda, vai marcando ali.
Se você não tem até uma dificuldade maior, pelo menos todo dia, abra a Bíblia, leia um capítulo, leia um versículo, enfim, mas tenha o hábito de ler a palavra cotidianamente. Segundo subdivisão do ponto 1, a origem da Bíblia e a revelação divina, agora a revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo, da natureza humana. Letra A, na história. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. Então vamos ali aqui, novamente, citando a Bíblia Sagrada, no livro de Daniel. Daniel foi um homem que teve muitas revelações da parte de Deus, mas aqui nós estamos falando da história. Então vamos aqui, eu vou começar até por trás aqui, dentro dos versículos citados, né? 4:25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então ele está falando da história em um momento em que Deus estabelece governos, Deus tira governos, Deus faz a sua vontade, e ele cita aqui, nesse caso aqui, a profecia de Daniel para Nabucodonosor. O que aconteceu aqui? Deus levantou Nabucodonosor como rei de Babilônia, Deus permitiu que ele fosse rei, Deus permitiu que ele viesse a dominar as nações, Deus permitiu que ele até mesmo levasse Judá, o reino do sul, cativo para o cativeiro, profetizado isso por Jeremias, 70 anos de cativeiro. E Deus foi revelando algumas coisas que aconteceram no capítulo 2, também 21, um sonho que ele teve, os seus servos não sabiam, os seus magos lá não sabiam decifrar, porque ele mesmo não lembrava do sonho. Deus revelou a Daniel tanto o sonho como a interpretação. Então Deus colocou ele, e Deus também percebeu que ele estava se orgulhando. Então Daniel falou para ele para que ele se arrependesse e desse glória a Deus. Ele não fez isso. E um dia, quando ele manifestou que aquilo tudo que ele existia, aquelas coisas bonitas, aquelas coisas que ele tinha feito, eram coisas da parte dele, então aconteceu isso que Daniel profetizou. Ele ficou 7 meses comendo como animal, vivendo como animal, cresceu pelo sobre ele, até que no final ele pudesse voltar a si. E se você voltar, não vou ler aqui, mas o versículo 3 do capítulo 4 foi quando ele se despertou, que ele diz: quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas. O teu reino é reino sempre eterno, o teu domínio de geração em geração. É quando ele se desperta e glorifica o nome do Senhor. Então, Deus se revelou no controle da história. Segundo, no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a piedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que o que Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seu discurso, e desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. É assim um homem que não crê em Deus. Deus se manifestou. Salmo 19, versículo 1 diz: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento no céu de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, outra noite. Deus se manifesta através também da sua criação, do universo. A gente olha para esse universo tão grande e pensa assim: como é que ele surgiu? Alguém diz: foi uma explosão, um Big Bang. Houve uma explosão e aí surgiu tudo que você conhece. Eu de vez em quando falo isso, meu amado irmão. O sujeito tem que ter mais fé para acreditar numa explosão ou numa evolução, que a ameba virou o homem, né? Sei lá o que, o macaco virou o homem, do que acreditar que existe um ser superior chamado Deus, que pelo seu poder, sua glória, tudo que você possa pensar, criou pela sua palavra os céus e a terra e tudo quanto neles há. E que você, como mais uma das suas criações, um servo humilde, glorifique e exalte o nome do Senhor. Então também o universo fala sobre isso.
E a terceira parte da revelação geral no ser humano, criado à imagem e semelhança divina, como está em Gênesis 1, 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas ainda assim dentro de nós essa fagulha dessa imagem que foi manchada por causa do pecado, e a gente se volta para Deus. Então, até mesmo o ser humano, então, olha para dentro de si, com todo esse corpo funcionando, fígado, rim, coração, pulmão, baço, tudo que você pensa, como isso surgiu do nada? Não, isso surgiu de um Deus Todo-Poderoso que assim fez, moldou Adão, moldou Eva, e esses seres são pai de toda a humanidade pela glória de Deus. Vamos para a última subdivisão desse ponto 1, revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana de rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, que já acabamos de ler aqui, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, Colossenses 1, 9 a 14. Ela é o complemento da revelação de Deus, fez em si mesmo na história, no universo, na humanidade, Romanos 10, de 11 a 17, Hebreus 1, 1 a 3. Vamos ler Hebreus 1 a 3, que diz aqui, o que diz o autor da carta dos Hebreus. Estamos aqui lendo vários textos, vários epístolos diferentes, vários textos diferentes. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, espécie e imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Reconhecemos a revelação especial, tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. O Verbo vivo, o irmão sabe, João 1, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E vamos ler aqui João 5,39. Que riqueza de estudo, né, meu amado irmão? A gente pode ir na Bíblia aqui, passear nela e ver a glória de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Se eu voltar no versículo anterior, a João 20, 31, que é o 30, diz que o Senhor Jesus fez muitos outros sinais, maravilhas, prodígios aqui na terra. Esses sinais, esses que estão escritos, que aqui estão na Bíblia, já são suficientes para a gente crer que Jesus é o Cristo. Então, o que a Bíblia nos mostra? O que é a Bíblia Sagrada? O que é isso aqui? É Deus se revelando ao mundo. A mensagem principal da Bíblia, a principal mensagem da Bíblia, Antigo Testamento. O Messias virá. Vemos o relato da criação, o relato da queda. E lá na queda, a promessa do Senhor, Gênesis 3,15. A semente da mulher, que é Jesus Cristo, seria ferido pela serpente, a morte na cruz do cavalo, e colocaria os pés sobre a cabeça da serpente, a sua ressurreição e a sua vitória final sobre o pecado, sobre o diabo, sobre todas as coisas, que é o que já tem acontecido e vai continuar acontecendo, sendo colocado em prática dentro do plano que Deus tem. E depois do Antigo Testamento dizendo que o Messias vinha, vem o Novo Testamento mostrando o Messias vindo, o Messias sendo morto, ressuscitando, e a promessa da sua vinda. A última oração da Bíblia está lá em Apocalipse capítulo 22. Ora, vem Senhor Jesus. Essa é a esperança da igreja. Estamos na última lição do trimestre passado. Estou na vida de Paulo. Qual a esperança de Paulo? A volta de Jesus. Então, qual é o assunto da Bíblia? É Jesus. Revelação especial que o Senhor nos deu. Oferece redenção para os perdidos pecadores. É quando o Senhor, Ele fala através do seu Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí a gente consegue entender quanto nós somos pequenos, quanto Deus é grande, quanto a gente necessita de Deus. A sinopse deste ponto 1, ou seja, um resumo, diz: a Bíblia tem origem em Deus, esse se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Paulo disse, e aí eu
é este aqui do que está escrito na lição, em Gálatas, logo no início. Se o anjo do céu descer, ou eu mesmo pregar um outro evangelho, além desse que eu já tenho pregado, seja maldição, e nós vamos estudar isso durante o trimestre todo. Então, possamos ficar com isto em mente. Meus irmãos sempre sabem, são 2 vídeos, né? Eu não consigo gravar um vídeo, só a capacidade, eu gravo e digo aqui para os irmãos através do meu celular, então não consigo gravar mais minutos, o vídeo seria travado, eu ficaria no meio, como algumas vezes acabou acontecendo em vídeos anteriores, que eu tive até que gravar 3. Então eu gravo o primeiro vídeo, comente com a introdução e o primeiro ponto, e depois eu gravo um segundo vídeo com o segundo ponto, o terceiro ponto e a conclusão.